Saudações, meus caros amigos e convivas. Sejam bem-vindos ao canal Astrologia, um espaço para elaborarmos juntos e estudarmos juntos o conhecimento da astrologia. Bem, meus caros, eu vou tentar ser breve, porque não sei se vou conseguir ter memória suficiente no meu celular, porque eu passei o dia inteiro hoje gravando o conteúdo lá do catarse.me/canal Astrologia, que se chama A Estrada Iluminada. Se você ainda não sabe, acesse lá o Catarse e conheça um pouco mais do projeto que eu estou aqui desenvolvendo. E hoje eu vou falar para vocês acerca do Mercúrio, que está neste momento estacionário. Estava retrógrado e agora ele está estacionário. E quando retornar em seu movimento direto, entre o dia 3 e 4 de junho desse ano de 2022, ele já entra em quadratura com Saturno. E sofre também um trígono com Plutão. E aí, para saber mais um pouco sobre esse aspecto que eu vou falar agora, eu convido você a se inscrever aqui no canal Astrologia, deixar o seu like, seu joinha, um gostinho, divulgar para seus amigos um pouco sobre esse trabalho que eu estou aqui desenvolvendo, né? Hoje é meu primeiro vídeo, né, da série que eu sempre publico todas as quintas-feiras, só que hoje eu estou publicando um pouco mais tarde, porque os horários são diferentes e tudo mais, mas eu vou tentar semanalmente voltar a essa publicação. Então acompanhe agora um pouco da minha análise sobre o Mercúrio interpretado, sobre a minha ótica e a minha experiência que está ocorrendo aqui no projeto Astrologia, que se chama A Estrada Iluminada. Pois bem, o que seria Mercúrio estacionário? Caramba, eu andei o dia inteiro hoje e aí realmente estou cansado, estou com a voz falha. Falei bastante e aí eu peço desculpas para vocês. Mas eu já pergunto para vocês, vocês sabem o que simbolicamente seria o Mercúrio no mapa de vocês? Coloquem aqui nos comentários aqui abaixo para eu saber qual que é a percepção que vocês têm desse astro, desse planeta. Vou tentar ser breve, falar em 1 minuto ou 2 minutos o que basicamente o Mercúrio representa no nosso mapa. Na astrologia tem vários arquétipos que são associados aos planetas, né? E tem arquétipos que são associados às casas e também aos signos. E eles se entrelaçam de alguma forma e a gente tem que rebolar para interpretar isso, né? Então tem vários ensinamentos, vários livros, vários saberes, né, astrológicos que separam didaticamente o que significa Gêmeos, o que significa terceira casa, o que significa Mercúrio, e aí a gente vai falar e conversar sobre isso e acaba falando a mesma coisa, né? A mesma palavra ou o mesmo sentido. Então não se aborreçam com isso, porque isso é muito comum. Porque dependendo da estrutura que você constrói essa interpretação, isso vai acontecer, né? Então eu estou focado agora no Mercúrio, mas não tem como eu deixar de falar sobre o signo que está relacionado com Mercúrio, que é Gêmeos. E também não tem como eu deixar de falar que a casa 3 do nosso mapa também é regida por Mercúrio. Mas isso modifica de mapa para mapa, né? Por exemplo, se você tem um ascendente em outro signo, o signo que estará na sua casa 3 não vai ser Mercúrio. Mas a área da casa 3 sempre vai ser simbolizada por Mercúrio. Então a nossa casa 3 no nosso mapa vai falar sobre a nossa capacidade de aprendizagem. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos nas relações sociais mais rudimentares, né? Como, por exemplo, a família, que é uma sociedade, uma micro-sociedade, com os irmãos, com os vizinhos. Então, essa expansão desse círculo, né, de compreensão e de aprendizagem, ele se limita a um núcleo que esse indivíduo ele consegue mais ou menos contabilizar, consegue identificar facilmente, diferente de uma cidade, por exemplo, né? Uma cidade já fica um pouco mais complicado. Quando você fala com uma cidade que tem 1000 habitantes, você vai conhecer todo mundo, mas eu estou falando de uma forma mais generalista, né? Então
Desta forma, a terceira casa vai falar sobre o nosso aprendizado, né? E o que o Mercúrio retrógrado tem a ver com isso? Tem a ver que esta é a área dele, né? Tanto a terceira casa quanto a sexta casa, que Mercúrio ele também é regente e corregente do signo de Gêmeos e do signo de Virgem, né? Então, nós temos que parar para pensar e analisar que existe uma relação nessas interpretações da terceira casa e da sexta casa. Mas eu vou me ater à terceira casa. Por quê? Porque nós temos, junto com esse Mercúrio estacionário, o Sol em Gêmeos. Então, eu poderia falar sobre o Mercúrio em Virgem. Eu falo isso em outro vídeo. Mas agora eu vou me ater, por quê? O Sol está transitando pelo signo de Gêmeos. Nós estamos com Mercúrio retrógrado no signo de Touro. Isso, simbolicamente, tem uma análise bem interessante para a gente fazer. Por quê? Porque Touro ele vai falar sobre a materialidade, como que a gente enxerga e como que a gente tem a nossa percepção do que é materializável. E nesse caso, Mercúrio está falando sobre o nosso conhecimento, Mercúrio está falando sobre a nossa capacidade de conversar, de comunicar, fala sobre o comércio, fala sobre a nossa capacidade de estudar, de conhecer as coisas, né? E de se relacionar também com as pessoas. De alguma forma ou de outra, o Mercúrio é como que nós expressamos o nosso conteúdo para os outros, né? E como que a gente também recebe todas as ferramentas pelas quais nós precisamos para que a gente tenha o acesso social. Por isso que alguém ou alguns astrólogos, né, possa voltar aqui na internet e falar assim, Mercúrio está retrógrado, então evita viajar, evita fazer tal coisa, evita mexer com o computador, evita comprar aparelhos eletrônicos, enfim. Por quê? Porque isso está relacionado à nossa capacidade de aprendizagem, à nossa capacidade de relacionamento. Nós dentro de um avião somos um micro-universo também, isso representa Mercúrio. Nós dentro de um ônibus, a mesma coisa, né? Fazendo uma viagem de carro, se a gente for sozinho, aí é a máquina que vai estar interagindo com a gente, não as pessoas. Então, tem uma série de coisas que nós temos que levar em consideração quando a gente vai interpretar o Mercúrio retrógrado para falar desses empecilhos, desses problemas que todos saem dizendo na internet acerca disso. Para a gente evitar viajar em Mercúrio retrógrado, evitar fechar contrato, fazer comércio, enfim, tem uma série de advertências que estão falando por aí. Tem fundamento? Tem muito fundamento isso. Mas eu gostaria de olhar para o mapa de uma forma personalizada para dizer se isso realmente é aplicável ou não é aplicável. Porque de uma forma generalista, não está errado falar isso. Mas de uma forma individual, senão todo mundo, o universo inteiro de seres humanos aqui no planeta iria ficar em casa, não ia fazer nada, não ia comprar nada, não ia fazer... Então não é muito por aí, né? Então nós temos que dar credibilidade para a astrologia quando a gente começa a trabalhar os casos dos mapas de uma forma bem personalizada. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Mercúrio estacionário. O que é o Mercúrio estacionário? De acordo com o mapa de cada um de nós, o Mercúrio estacionário vai representar o momento em que nós temos que reavaliar todas as questões que estão envolvidas no nosso processo atual. É o momento de olhar para o aqui, para o agora, para o momento em que nós estamos traçando os nossos objetivos para o futuro. Ou então, o momento em que nós estamos colhendo alguma coisa que nós plantamos lá atrás. Então, o aqui e o agora, que é o retrato desse momento, com Mercúrio estacionário, ele simbolicamente é o momento de ter cautela, é o momento da gente não entrar muito em detalhes de projetos, de coisas que têm uma relevância muito grande para a conquista de nossos objetivos maiores. Coisas pequenas a gente acaba deixando de lado, né? Coisas que também são inevitáveis, por exemplo, uma viagem que é inevitável, um contrato que você tem que fechar que é inevitável. E aí a astrologia dá outra ferramenta para que a gente possa mitigar essa questão. Aí tem a magia, tem o tarô, tem uma série de ferramentas que se alinham na astrologia para tentar reverter essa questão e trabalhar a energia de uma forma muito mais positiva do que a gente ficar atento
ou nos atermos a uma questão que seria negativa ou uma situação de advertência, né? Com a lunação, a lua nova em Gêmeos, nós temos que ter uma cautela, mais um pé atrás com isso. Por quê? Porque durante todos os próximos 28 dias, a partir da lunação em Gêmeos, porque Mercúrio estava retrógrado nesse momento, esse período todo dessa lunação vai ser o período dessas fases lunares, onde nós temos todas as questões que envolvem o semear, que envolve a manutenção dessa semente, o desenvolvimento dessa semente e a colheita dessa semente, dos frutos dessa semente. Então são essas 4 luas que representam mais ou menos isso. E como Mercúrio estava retrógrado, todos os assuntos que são pautados em cima do que eu falei antes, né, da comunicação, da nossa estrutura de expressão, da nossa capacidade de aprendizado, do comércio e tudo mais, tudo isso precisa ter uma atenção, um foco mais fechado nessas questões. E aí é o momento de reavaliar tudo e ver se isso que está acontecendo hoje é aquilo que vai ser semeado para os próximos ciclos, né? Então nós vamos ter mais 3 meses que vai completar essa estação, né? Porque Gêmeos ele representa, né, o final de uma estação, o final da primavera, né, do hemisfério norte, e é um período que vai culminar o final de uma estação que ela é biológica, né? Então o ser biológico, a nossa biologia está trabalhando em cima dessa característica de Mercúrio retrógrado. Então todos os corpos, né? Eu falei sempre que na astrologia nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então o corpo é o nosso limite. Então enquanto nós estamos aqui trabalhando em cima das 4 estações, tudo que é biológico, o corpo ele sente muito mais. E é aí que está o princípio do eclipse também, mas é outra história. E Mercúrio retrógrado, ele vai se ater justamente nesse finalzinho desse ciclo da primavera. Então seria interessante a gente dar uma olhada no que nós fizemos no início de março, né, no dia 21 de março, até o dia 21 de junho agora, né, que é esse ciclo de 3 meses, que é o ciclo da primavera. Quais foram os projetos que nós nos pleiteamos, né? Quais são os projetos que a gente se propôs a fazer? Eu, por exemplo, com o projeto do Marco da Taberna, desse canal Astrologia, eu vou reavaliar isso, eu preciso reavaliar isso, né? E a todo momento nós temos que olhar para a astrologia e ver as nuances que os nuances que ela nos mostra no mapa, né? Que por mais que a gente observe, debruce por horas ali, a gente nunca vai conseguir fechar realmente uma análise completa, né? Então nesse sentido é que eu estou aqui com esse vídeo para que a gente estude um pouquinho sobre esse Mercúrio retrógrado. Comente aqui embaixo o que é que você sabe sobre o Mercúrio retrógrado, Mercúrio estacionário, e quando ele volta para o movimento direto. E tem um detalhe, ele vai ter uma quadratura com Saturno. E aí eu tenho que entender um pouco mais do que é o Saturno. O Saturno, ele representa as limitações, a necessidade de se ter uma estrutura. Saturno, ele fala sobre a seriedade. O Saturno, ele está falando sobre a nossa fase que nós vamos alcançar depois de materializar nossos projetos. Então, ele representa mais ou menos aquele grande professor que nós temos como aquele arquétipo, né? Daquele que, se tem uma vírgula errada, está errado. Se tem um sinalzinho errado na equação, ela já não é válida. Então, o Saturno, ele tem um pouco dessa pegada de ser um planeta que traz esse arquétipo mais rígido, uma estrutura mais forte, mais firme. E isso, em quadratura com Mercúrio, a quadratura simbolicamente ela é um desafio para a realização daquilo. Então, quais são os desafios que nós temos para a realização dos arquétipos de Mercúrio? É a quadratura com Saturno. É tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Ainda tem um agravante. Não diria agravante, eu diria um impulsionador, né? Mas quem impulsiona isso é Plutão. E Plutão, ele trata das questões de uma forma um pouco radical. O Plutão é aquele que desconstrói as coisas para reconstruir
ou fazer uma nova estrutura. O Plutão ele fala sobre a transformação, não é à toa que ele é ligado à questão da vida e da morte, da casa 8, da transformação da matéria. É o oposto de Touro, onde nós temos a matéria física do corpo físico em Touro, e em Escorpião nós temos a matéria, a materialidade daquilo que nós temos como concepção do que é o fato material. É um pouco complicado? Sim, é um pouco complicado. Mas, se nós formos compreender um pouco aquela parte filosófica de que nós somos corpo e alma, e essa relação de corpo, matéria e alma é a matéria de outra estrutura, então a gente vai entender facilmente como que é esta relação da 8ª casa com a 2ª casa e Escorpião com o Touro, que simbolicamente dá no mesmo, né? Então, quando nós vamos ter Plutão, que simbolicamente é essa 8ª casa, é o signo de Escorpião e tudo mais, fazendo um trígono com o Mercúrio, porque Plutão está no signo de Capricórnio, que por sua vez é o regente de Saturno. Então aí a gente tem um cerco fechado na materialidade, porque são signos de terra. Então Mercúrio está num signo de terra, Plutão está num signo de terra, fazendo um trígono. E uma quadratura com Saturno em Aquário, que é ar. E Saturno faz a quadratura natural com Escorpião e com Touro. Então nós temos um jogo para fechar, para a gente conceber de uma forma mais complexa e interpretativa da astrologia. Aí sim nós vamos entender o que simbolicamente é esse Mercúrio estacionário nesse momento que nós estamos passando agora. E aí, se a gente conseguir descrever cada uma dessas características que eu acabei de falar para vocês, que seria Mercúrio em trígono com Plutão, Mercúrio quadratura com Saturno, Plutão em Capricórnio, Saturno em Aquário, e ainda vamos ter uma outra informação. Coloca aí Urano em Touro, coloca a Vênus em Touro e o nó do norte também em Touro. Aí nós vamos ter várias formas de chegar ao arquétipo, né, desse Mercúrio que está estacionário, para que a gente possa entender o que é que essa energia vai ser aplicada no nosso mapa natal. Então, depois de fazer tudo isso, a gente vai ter que olhar para o nosso mapa natal e encontrar onde está o planeta Mercúrio. Que área que Mercúrio está, qual a casa que Mercúrio está. E vamos olhar também, independente do signo, para a casa 3. O que a casa 3 nos diz? Não é? Bom, então, assim feito, eu chamo vocês para fazer um exercício. Que tal vocês pegarem essas características todas de Mercúrio e aplicar no mapa de vocês, e dar uma olhada aí como é que isso está acontecendo. Então, rapidamente agora, nos últimos minutinhos, eu vou falar o que é que, de uma forma interpretativa, no meu projeto, no meu mapa, eu estaria olhando para esse Mercúrio estacionário. Bom, o Mercúrio, como ele fala da comunicação, como ele fala da nossa expressão, do nosso conteúdo interno, em quadratura com Saturno, porque Aquário, ele simbolicamente ele é muito forte na atualidade, porque ele é o momento da nossa geração, né? O ascendente do planeta está em Aquário. Então nós estamos passando agora pela geração aquariana. Então Saturno que representa isso, né? Saturno e Urano que representam isso. Urano está em Touro, que é o signo que Mercúrio está, e Saturno está em Aquário. E eles estão fazendo também uma quadratura natural, o regente e o corregente do Aquário, né? E isso é um processo coletivo de transformação. Então aí eu estou falando de um mapa coletivo, eu não estou falando apenas do meu mapa, do seu mapa. Isso já é um aspecto coletivo, porque envolve um planeta que ele é coletivo, transpessoal, que é Urano. Então, nessa quadratura nós já temos um desafio, que é a estrutura junto com a transformação, só que não é a mesma transformação de Plutão, é a transformação de Urano, que ela não é convencional, ela muda o paradigma.
Depois eu explico isso em outro vídeo também, falando sobre as grandes características de Urano, da casa 11. Falo também do signo, que é Urano. Ele é o regente, que é Aquário. Depois eu aplico um vídeo aí no YouTube para vocês entenderem. Tá? Então, essa quadratura já é coletiva. Então, todos nós estamos passando por isso. Então, os aspectos coletivos são mais enfatizados. Aí eu diria que estamos no momento de olhar para o karma coletivo. Então, eu já digo, evitar, né, situações de multidões, de confrontos entre povos, ficar longe disso, né? Os silfos hoje estão atacados aqui. E dentro dessa estrutura que está acontecendo de uma forma universal, o Mercúrio em trígono com Plutão, ele de alguma forma está alavancando, está favorecendo toda essa mudança para que ela aconteça de uma forma rápida. E essa transformação ela vai entrar de uma forma muito incisiva. Então vejo que em termos coletivos nós vamos ter, a partir desse mês de julho, né, do início do mês de julho, né, do dia 21 de junho até mais ou menos o finalzinho de setembro, que vai culminar com a estação do verão aqui na Europa, né, nós vamos ter uma aceleração dos processos kármicos coletivos, né? E Mercúrio está falando sobre economia, fala sobre comércio, fala sobre uma série de questões econômicas que nós estamos passando agora. Plutão também fala sobre o dinheiro dos outros. Então, é uma sociedade, é uma nação, é um país, é um povo, é um estado, tudo isso em um movimento de desafios coletivos, né? E nós estamos aí com uma guerra, né, acontecendo lá na Ásia. Nós estamos com problemas econômicos de toda sorte em vários países, problemas políticos, questões invertidas acerca dos assuntos de Mercúrio, né? Nós estamos também com a questão do oportunismo, porque Mercúrio também vai falar sobre as criaturas que são oportunistas, né? Que se utilizam como vermes, né? Que consomem os cadáveres. Ou seja, pega tudo aquilo que é ruim e vomita como se fosse o que é bom. E isso é a parte negativa, é a parte das sombras, do escuro, né, de Mercúrio, que está em quadratura com Saturno e trígono com Plutão. E tudo isso é de uma forma muito rápida e materializável. E daí, quando a gente parar e olhar para o nosso próprio mapa e ver que no nosso mapa essa estrutura coletiva, ela de alguma forma vai precisar ser aplicada, né? O que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos ter como aprendizagem nisso? O nosso micro-universo. Então a gente tem que fazer um exercício para olhar para o nosso micro-universo, que é justamente a casa 3, que simbolicamente seria a forma pela qual Mercúrio se expressa em Gêmeos. Então, qual é o meu micro-universo? Qual é o seu micro-universo? Então, o meu micro-universo está pautado no projeto do Mago. Então, agora vai ser o momento de eu parar um pouco para repensar, reavaliar tudo aquilo que eu fiz até agora. E os sinais aqui já estão acontecendo, né? Eu estou aqui com o tarô do meu lado, né? Trouxe meu tarozinho aqui, um filhotinho. Trouxe os elementos, né, do meu tarô e tudo mais, todos os meus elementos mais importantes que eu consultei, inclusive para o tarô para perguntar se eram esses elementos que eu deveria trazer, e ele me apontou tudo isso. E aí, para os melhores amigos, para as pessoas que estão apoiando o canal Astrologia lá no Catarse, eu vou explicar como fazer isso. E é impressionante, eu ainda vou lançar um desafio para vocês, certo? Com essa história do tarô. O tarô, ele é capaz de descobrir coisas que a gente supostamente acha que seria impossível, como por exemplo, esconder um objeto na sua casa
e daqui eu digo onde ele está. E aí, você topa esse desafio? Então vai lá, acessa lá o canal Astrologia dentro do catarse.me, escolha a sua recompensa e aí a gente vai começar a partir deste meu replanejamento como que nós vamos interagir em relação à magia, ao tarô, à astrologia, e vocês vão poder participar também dos grupos no Telegram, vão poder acompanhar a minha jornada aqui, né, do caminho que o mago está percorrendo, que eu chamo de a estrada iluminada. E aí vocês pesquisem um pouco sobre o quais são as ferramentas esotéricas que os antigos usavam. E a cidade que eu estou é o primeiro porto, é o primeiro local da Europa com uma grande importância econômica. Eu estou num local onde tudo começou. Não é à toa que eu escolhi esse local. Se você quiser saber mais, assina lá o projeto, entra lá no catarse.me e faça parte da lista dos meus melhores amigos, aqueles que estão apoiando e vão receber como recompensa, ao final dessa estrada iluminada, uma grande surpresa. Até breve, meus caros amigos e convivas, e não esqueçam, acompanhem o Mago da Taberna no Instagram.